no Salmo de número 131. Apenas para que os irmãos, ao lerem essas passagens bíblicas, saibam por que nós escolhemos. Eu lembro que o assunto que nós estaremos estudando hoje é de respeito à vocação profissional. Nós estaremos aplicando mais uma aplicação dos estudos que estamos realizando pela manhã sobre decisões humanas, e hoje nós trataremos dessa questão de vocação profissional. E as passagens estão direta ou indiretamente relacionadas a esse assunto. Começaremos lendo o Salmo de número 131, apenas os 2 primeiros versículos do Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas, de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Vamos abrir no livro de Provérbios agora, um pouco adiante. Leremos primeiro no capítulo 12 do livro de Provérbios, versos 9 e 11 do capítulo 12. Provérbios 12, versos 9 e 11. Verso 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 15, versos 16 e 17. Melhor é o pouco, desculpem, irmão. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. Agora, no Novo Testamento, irmãos, nós começaremos a ler na carta aos Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, do verso 3 até o verso 8. Romanos 12, de 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ainda em Efésios, no capítulo 6, versos 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Em Colossenses, irmãos, leremos no capítulo 3, o verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E ainda nesse mesmo capítulo, o verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11 e 12. Aqui o apóstolo Paulo exorta a igreja a diligenciar por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versos 10 a 12. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E a última passagem, irmãos, que eu desejo ler, se encontra na carta de Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. Quero ler apenas um versículo, o verso de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler o verso 11 também. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos já concluindo esses nossos estudos sobre as decisões humanas e a vontade de Deus. Já estamos há vários meses, na realidade, estudando a Bíblia, investigando a Bíblia, com o propósito
de compreendermos qual é a vontade de Deus acerca dessa questão para a sua igreja, para nós. Não queremos simplesmente proceder como as demais pessoas procedem, mas queremos, com a graça de Deus, perseguir esse modelo bíblico em tudo aquilo que nós fazemos, inclusive no que diz respeito às decisões, ao processo através do qual nós tomamos decisões relevantes na vida. E nesses das duas últimas vezes que eu tratei do assunto, eu estive considerando duas aplicações práticas dessa questão, desses estudos acerca das decisões humanas. Uma delas foi sobre o referendo contra o desarmamento, porque coincidiu de quando nós chegamos na aplicação, era exatamente o domingo que nós estávamos tratando desse assunto. Nós iríamos, na realidade, ir às urnas para decidir sobre essa questão. E então eu apliquei o assunto, o tema, esse momento lá específico. E no domingo passado, procurei aplicar o assunto sobre uma das questões, uma das decisões mais relevantes que nós temos a tomar na vida, a decisão de casar, não casar, e se casar, com quem casar. E estive aqui considerando esse assunto com os irmãos, do ponto de vista bíblico, procurando fornecer algumas orientações com o propósito de ajudar irmãos e irmãs na a tomar esse tipo de decisão. E hoje, como eu indiquei no início, eu quero abordar uma terceira aplicação desses nossos estudos, tratando exatamente da questão da vocação profissional. É interessante. Eu confesso que não tenho ainda clareza, não sei explicar bem o porquê. Apenas desconfio a razão. Mas é interessante que, tanto no que diz respeito ao assunto do casamento, como no que diz respeito à questão da vocação profissional, há poucas referências bíblicas acerca dessa decisão inicial, com quem casar ou que profissão exercer. No entanto, há abundância de informação quando nós já nos encontramos nessa relação, ou de casamento ou de trabalho, acerca de como nós devemos proceder como marido ou mulher, ou como nós devemos proceder como patrões ou empregados. Eu desconfio que seja porque, na época, essa questão da decisão em si era menos relevante do que hoje. Na realidade, até uns anos atrás, especialmente naquela época, essa questão da decisão acerca do casamento, ela tinha pouca participação dos próprios cônjuges. Os pais é que, normalmente, arranjavam os casamentos, para usar o termo que normalmente se utilizava, né? Dos filhos. E a mesma coisa no que diz respeito à profissão. Na realidade, hoje, os jovens estão numa situação difícil na qual nunca foi tão difícil anteriormente. Na verdade, naquela época em que o Novo Testamento foi escrito, a Bíblia foi escrita, tanto o Antigo como o Novo Testamento, essa quase não era uma questão da decisão que profissão seguir. Primeiro que não havia essa enorme variedade de profissões que nós temos hoje. Geralmente, os filhos simplesmente seguiam as profissões dos pais. Aqueles que trabalhavam com tenda, o pai trabalhava fazendo tendas, os filhos realmente faziam tendas. Os que eram os filhos de artesãos continuavam seguindo a profissão dos pais. Os que trabalhavam no campo, arando o campo, nas terras, continuavam naquele processo. E realmente não havia acho que nem 1% das possibilidades de profissão que havia hoje. A pessoa ia para atividade religiosa, se fosse da família sacerdotal, ou então ele trabalhava no campo, ou ele trabalhava no artesanato, ou então no serviço militar, no exército, e praticamente se esgotavam quase
as possibilidades aí. Enquanto hoje em dia a situação a decisão é difícil para os jovens tomarem, porque há uma variedade enorme de profissões a serem seguidas. Apenas no que diz respeito a um curso universitário, há dezenas e dezenas de profissões, e algumas delas não existiam há poucas décadas atrás. Isso, talvez seja por isso, que no Novo Testamento, na Bíblia, nós encontremos relativamente poucas referências à questão da decisão em si, seja no casamento, seja no trabalho, a vocação profissional. No entanto, nós temos abundância de orientações e instruções bíblicas acerca de como nós nos comportarmos, nos conduzirmos como cônjuges, com relação ao marido e à esposa e o marido, ou nessa relação profissional, como de trabalhador, seja lá qual for a nossa função, o tipo de trabalho que nós exercemos. Mas eu não estou tão interessado no momento, embora o assunto seja do maior interesse, mas em virtude do nosso assunto, eu não estou tão interessado já nessas relações em que nós nos encontramos, mas no processo de decisão para entrarmos nessas relações de casamento, como vi domingo passado, e de trabalho, de vocação profissional, como eu quero considerar com os irmãos hoje pela manhã. E eu quero começar a tratar desse assunto, da vocação profissional, abordando o assunto de maneira negativa, como eu tenho feito também com relação aos outros dois exemplos práticos acerca dessa questão de decisões, tratando primeiro de maneira negativa. E no que diz respeito à vocação profissional, eu tenho duas considerações negativas que eu gostaria de fazer para os irmãos. A primeira, diz respeito à distinção católico-romana, entre clero e laicado. Por que eu menciono isso? Os irmãos sabem que a Igreja Católica enfatiza muito essa questão, essa distinção entre clero e leigo. E eu enfatizo isso para rejeitar a ideia de que o serviço consagrado a Deus requer a ordenação a algum ofício eclesiástico, quando na realidade, quando isso não é assim. Às vezes as pessoas pensam assim como crentes: bom, eu quero servir a Deus, quero me consagrar ao serviço de Deus, a Deus. Então, confundem, por causa da influência católico-romana, que se alguém quer se consagrar a servir a Deus, ele necessariamente precisa ser ordenado a um ofício. Ele tem que ser ministro do Evangelho, ele tem que ser presbítero, ele tem que ser diácono, quando na realidade não é assim. E não é assim porque qualquer serviço que nós realizemos, qualquer vocação que nós realizemos, ela é sagrada. Qualquer vocação é sagrada. Eu apenas mencionei alguns versículos bíblicos, como Colossenses 3:23, 3:17 e Efésios 6, 5-9, para indicar isso. O que quer que nós façamos, ainda nessa condição de trabalho, esse é o contexto ali, de trabalhador e patrão, empregado, nós devemos fazer essas coisas como para o Senhor. Isto é, o nosso trabalho, ele não é feito meramente para homens. As nossas vocações profissionais, os nossos trabalhos, eles são feitos como um serviço a Deus, eles são feitos como, em verdade, é para Deus. Talvez fosse bom eu relembrar esses versículos aos irmãos, para que fique bem claro. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E em Colossenses nós lemos outros versículos substancialmente idênticos a esse.
Ou seja, em tudo que nós fazemos, nesse contexto de trabalho como é aqui, servos, senhores, empregados, patrão, nós devemos fazer não como atividade secular, nesse conceito de atividade secular, em contraste com a atividade religiosa, sagrada, mas a atividade secular como sendo sagrada. Essa foi uma das redescobertas importantes da reforma, o sacerdócio universal do crente. Todo crente é um sacerdote. Todo crente está servindo a Deus, cultuando a Deus de maneira sagrada, em qualquer que seja a profissão que ele exerça. E eu quero ressaltar isso para os irmãos de maneira negativa, condenando a ideia de que, rejeitando a ideia de que é preciso, para nos consagrarmos a Deus e servirmos mais a Deus, nós temos que exercer uma atividade religiosa. Não, isso é uma influência de ideia católica, dessa separação exagerada entre clero e laicado, cleros e religiosos e leigos. Todos nós somos religiosos e todas as nossas atividades são sagradas. E através de todas elas, nós devemos realizar para servir a Deus. Assim como um ministro do Evangelho exerce a sua vocação para a honra de Deus e para a glória de Deus, com essa motivação maior de glorificar a Deus, assim deve ser. Devem todos os irmãos exercer as suas atividades, aonde quer que estejam. Estejam no exército, estejam trabalhando no banco, seja um profissional liberal, seja um professor, seja qual for a nossa atividade, seja uma dona de casa, qual for a nossa atividade, ela é sagrada. E portanto, nós rejeitamos essa distinção e essa ideia de que para nos consagrarmos a Deus, através do nosso trabalho, nós tenhamos que ser ordenados a um ofício eclesiástico. E em segundo lugar, irmãos, ainda abordando negativamente essa questão, esse assunto das profissões, da nossa vocação profissional, eu quero ressaltar que a nossa motivação profissional, ela não deve ser primordialmente financeira. Não deve ser primordialmente financeira. Aqui nós vemos como a mentalidade mundana do mundo está em contraste, em conflito com a mentalidade bíblica, a cosmovisão bíblica. No mundo, nós não estaremos exagerando se dissermos que uma das principais, se não a principal, motivação para a escolha e o exercício de uma profissão ou a escolha de um trabalho, de um emprego, é financeira. De modo geral, as pessoas buscam as profissões que rendem mais, que dão mais dinheiro. E escolhem a profissão quase que com esse critério principal. Qual é a profissão, ou qual é o trabalho, qual é o emprego que me proporciona uma melhor remuneração. E, no entanto, o conceito bíblico não é esse. Nós não encontramos esse tipo de ideia. Eu li apenas alguns versículos bíblicos aqui no livro de Provérbios, e há vários outros, não posso ler tantos, eu li várias passagens no início, vários textos bíblicos, e haveria vários outros ainda a ler, mas não li, já seria demais, que, entre outras coisas, deixam claro que essa questão financeira, a questão do dinheiro, do lucro, do ganho, ela não deve ser uma motivação prioritária. Por exemplo, no capítulo 10 do livro de Provérbios, no versículo 2 e 3, nós lemos: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez do perverso. Que a ideia do contexto é o desejo desenfreado pelo lucro do perverso. No capítulo 17 de Provérbios, no capítulo 15, desculpa, irmão, para seguir a ordem, eu li os versículos 16 e 17 no início. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio.
E ainda no capítulo 17, o versículo 1, melhor um bocado seco e tranquilo do que a casa farta de carnes e contendas. Versículos como esses deixam claro que nós não devemos ser movidos na vida, e particularmente no que diz respeito à nossa vocação profissional, pela avidez do dinheiro, do lucro. Isso não é o mais importante. A casa pode estar farta de carne, mas está farta de contenda também. A fartura, esses versículos nos ensinam, a abundância de recursos financeiros, grande tesouro, não deve ser relevante na nossa vida. Essa não deve ser a nossa motivação. A Bíblia, toda ela nos ensina que nós não devemos ser movidos a isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, portanto, se é assim, obviamente nós não devemos condicionar a nossa escolha profissional dando valor exagerado a essa questão da remuneração financeira, do ganhar mais, do conseguir mais. E os irmãos sabem que hoje isso é quase um culto no dia em que nós, na nossa época, as pessoas conseguirem mais e alcançar mais o sucesso profissional e avançar, e cada vez ter uma remuneração maior, e perseguem isso e buscam isso, como elas são movidas por isso. Pode dizer que a mola mestra da vida da maioria das pessoas é o dinheiro. Elas vivem em função do dinheiro e das coisas que o dinheiro pode proporcionar. Só que não refletem que isso também, na maioria das vezes, proporciona contenda, confusão, inquietação, e, portanto, eu quero aconselhar os jovens, na escolha da profissão, não considerem, em primeiro lugar, ou de maneira primordial, a questão da remuneração. Eu, por exemplo, não acredito que haja tantas pessoas que, se nós avaliamos os vestibulares e vemos a quantidade de pessoas que buscam direito, medicina e alguns cursos assim, será possível que há tantas pessoas mais vocacionadas para esses cursos e tão poucas pessoas vocacionadas para outros cursos? É muita vocação para medicina, é muita vocação para direito, muita vocação para esses cursos e pouca vocação para outros cursos. E nós sabemos que, na realidade, boa parte das pessoas buscam esses cursos simplesmente porque eles esperam que esses cursos remunerarão melhor a sua atividade profissional. Bom, acho que já ressaltei meu ponto, já deu para os irmãos compreenderem isso. Agora, abordando de maneira positiva o assunto, eu quero primeiro considerar com os irmãos, só relembrar os irmãos de alguns princípios bíblicos gerais que nós estivemos considerando e que devem orientar todas as nossas decisões. São princípios gerais, eles dizem respeito a todas as nossas decisões na vida. Nós passamos aqui uns 2 ou 3 domingos considerando princípios como a salvação do homem. Não sei se os irmãos devem lembrar. Nós estivemos vendo algumas passagens bíblicas que mencionam diretamente a questão da vontade de Deus. E ali nós vimos, por exemplo, que é a vontade de Deus a salvação do homem, claramente. Então, é vontade de Deus, por exemplo, a obediência, a santificação, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A não conformação com este século, não vos conformeis com este século ou este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso testemunho exemplar, conduta exemplar diante dos gentios e a perseverança, nós vimos vários princípios gerais que devem dirigir todas as nossas decisões. E evidentemente que esses princípios valem aqui também. Por exemplo, na escolha da sua profissão, se pergunte, ou do seu emprego, se pergunte, qual dessas possibilidades que eu tenho promove mais a glória de Deus através da salvação do homem? Claro que não é essa a única referência, senão todos iriam talvez seguir uma coisa que só.
Mas, claro que nós vamos considerar outras questões, aptidões, habilidades e tudo. Mas, dentro das suas habilidades e aptidões, as possibilidades que tem, qual dessas vocações ou dessas possibilidades serve mais para a promoção da salvação e da glória de Deus através da salvação das outras pessoas? Vou dar um exemplo. Você tem a possibilidade de... Simplesmente me veio à mente. A possibilidade de trabalhar você tem duas possibilidades. Você gosta de trabalhar com livros, tem aptidão para trabalhar com livros, e aqui tem duas livrarias. Uma vende livros esotéricos e outros livros normais. E outra vende livros que promovem o reino de Deus de maneira mais direta. Literatura como as que nós temos aqui na nossa livraria. Bom, se as outras variáveis forem as mesmas e tiver essas duas possibilidades, qual é a que promove mais a salvação do homem? Então você vai escolher uma atividade ali, um emprego que promove mais a salvação do homem. E assim por diante, a obediência. Qual atividade promove mais a sua obediência ao Senhor? Algumas atividades são atividades, eu chamo de risco espiritual. Tem atividades de risco e tem até um adicional de insalubridade, né? Pois bem, deveria ter um adicional de insalubridade espiritual também, porque há determinados empregos que são espiritualmente perigosos. Você tende a expor mais em risco. Isso depende de pessoa para pessoa. Você é tentado à bebida, vai trabalhar num bar, não é? Aplique isso a várias outras coisas e você vai ver. Você é tentado com dinheiro e vai trabalhar como caixa de banco ou como caixa não sei de quê, eu sei lá. Há várias possibilidades nesse sentido em que nós devemos escolher empregos que promovam mais a nossa obediência a Deus e a nossa santificação ao invés da nossa desobediência a Deus. Eu lembro que eu já tive a oportunidade aqui de aconselhar uma pessoa, para que ninguém nem cogite, nem pense, uma pessoa que é bem amplo, que pretendia estudar fora e trabalhar fora, e eu disse, olha, aonde você vai ter uma boa igreja, essa outra possibilidade vai lhe ajudar na edificação da sua própria alma, na sua obediência a Deus, na sua santificação, do bem-estar da sua alma, mais do que aqui, ou pelo menos igual, ou você vai estar colocando em risco a sua alma. Essa pessoa está até afastada da igreja. Ela realmente foi estudar fora, trabalhar fora, está até afastada. Mas sempre eu tentei puxar essa pessoa a não ir para outros lugares em que estaria se expondo mais. Então, essas considerações gerais nós devemos procurar, nós devemos perseguir, devemos levar em consideração. Elas promovem mais a nossa obediência, elas promovem mais a nossa santificação, elas promovem mais diretamente a glória de Deus, e você deve levar essas questões, sem dúvida alguma, em consideração. São princípios gerais, mas são princípios muito importantes. Com relação aos princípios bíblicos específicos acerca da questão vocacional e do trabalho, eu quero relacionar aqui, mencionar alguns que devem ser levados em consideração. Quando nós vamos ler a Bíblia, investigar a Bíblia, procurando respostas a essa questão, e o que a Bíblia nos ensina acerca disso, nós vamos encontrar, em primeiro lugar, que assim como o casamento é uma ordenação divina, o trabalho também é uma ordenação divina. O trabalho é uma ordenação divina. De acordo com o ensino bíblico, todos os que podem devem trabalhar. Precisam trabalhar. O trabalho é uma ordenação divina. Eu li com os irmãos o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 10. Não, me perdoe, irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu abri errado.
versículos 10 e 11. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então, essa é uma ordenação, o trabalho é uma ordenação divina. O homem deve trabalhar. E quando isso não ocorre, a Bíblia é dura no tratamento quanto a isso. Nós precisamos ser duros também, porque essa é uma questão séria. O homem precisa trabalhar. Olha, eu cansei de localizar tantos textos no livro de Provérbios condenando a preguiça. É uma abundância de passagens, de referências bíblicas no livro de Provérbios sobre a preguiça. Não é só no livro de Provérbios, mas só no livro de Provérbios eu comecei a relacionar e parei, porque são muitos os textos. Os irmãos querem só ter uma ideia? Abram no livro de Provérbios. Isso nos dá uma percepção do valor, da relevância, da importância dessa questão, desse assunto. O valor que a Bíblia dá ao trabalho e a repreensão, a condenação para aqueles que não querem trabalhar, fazem corpo mole, se encostam, não gostam de trabalho. A ênfase é bíblica, não é minha. Observem só para os irmãos terem uma ideia. Se os irmãos podem começar, por exemplo, em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 6. O texto conhecido da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mandamento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Avance para o capítulo 10, observem o que nós lemos nos versículos 4 e 5. O que trabalha com mão remissa, com preguiça, com embromação, para usar um termo nosso, empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ainda no capítulo 10, no versículo 26, como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olhem o capítulo 13, no versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Eu pulei, poderia ter lido no capítulo 12, no versículo 27 também. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Olhem o que lemos no capítulo 14, no versículo 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. E no capítulo 15, no versículo 19, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Capítulo 19, versículo 15. Versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Ainda no capítulo 19, o versículo 24, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Aqui está implícito uma repreensão. No capítulo 20, no versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. No capítulo 21,
no versículo 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. No capítulo 22, no versículo 13, diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Desculpa furada para não trabalhar. No capítulo 22, no capítulo 24, a partir do versículo 30, olha esse aprendizado, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. No capítulo 26, versículos 13 e 15, novamente diz o preguiçoso: o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Como a porta se revolve nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito. E continua ainda falando sobre a preguiça, no verso seguinte. No capítulo 28, no versículo 19, o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Aqui eu cansei e parei. Não é porque não tenha mais, não. Se os irmãos, é apenas um exemplo aqui, foi uma pesquisa rápida assim que eu fiz, mas se os irmãos forem investigar, provavelmente encontrarão o dobro disso. E isso ressalta o quanto a Bíblia condena a ociosidade, a preguiça, a falta de disposição para trabalhar. O casamento é ordenança divina. O trabalho também é ordenança divina. Então, todos no domingo passado, quando nós começamos a tratar a questão do casamento, eu perguntei, a primeira pergunta a fazer é: eu devo casar? Porque não é necessário. O casamento não é uma necessidade absoluta. Mas aqui não faço essa pergunta: eu devo trabalhar? Porque todos nós devemos trabalhar. Nem todos precisam trabalhar com um emprego, carteira assinada lá fora, mas todos nós devemos ser diligentes e todos nós devemos usar bem o nosso tempo, remir, na verdade, o tempo, aproveitar o tempo e devemos trabalhar. Eu espero que depois de tudo isso não fique mais um preguiçoso ou ninguém sem trabalho, sem... É claro, às vezes não tem trabalho, não é porque não queira, é porque não encontra. Busca diligentemente e em determinadas situações não encontra. Isso é muito ruim, isso é muito triste quando acontece, porque a pessoa não tem a possibilidade de cumprir essa ordenança de Deus. Um segundo princípio, além do fato de que o trabalho é uma ordenança divina, basicamente a Bíblia nos ensina, de maneira geral, que todo trabalho lícito é digno. Tem trabalhos que não são lícitos. Não devemos trabalhar. Nós não vamos ganhar nosso pão nem com contrabando, nem com prostituição, nem com coisas que não são legítimas, que não são lícitas. Mas sendo lícito, todo trabalho é digno. E isso nós lemos, por exemplo, em Efésios, capítulo 4, versículo 28, que quando a pessoa se converte, o crente, ele tem a exortação: não furte mais. Antes trabalhe com a sua própria mão. E como nós vemos no ensino bíblico, com todo tipo de trabalho, nós vemos que não há restrição no que diz respeito a trabalho lícito, a indicação de que um trabalho é menos honroso do que outro, sendo lícito. Não, todo trabalho é lícito. Quer dizer, todo trabalho lícito é digno. Não são dignos apenas aqueles trabalhos que envolvem um curso superior, e então os outros trabalhos devam ser considerados como se não fossem trabalhos dignos.
se não houver pessoas para realizar os outros trabalhos, o que será de nós? Já imaginaram? O que seria de nós se não tivessem pessoas fazendo aquele trabalho difícil, mas lícito e digno de recolher o lixo das nossas ruas e levar para um local para ser queimado? Irmãos, já imaginaram o que se tornaria a cidade se não houvessem pessoas para exercer esse trabalho lícito e digno de limpar a cidade, limpar as ruas e retirar a sujeira das ruas? Então, se os irmãos forem ler um pouco sobre a reforma, os irmãos encontrarão que os reformadores davam essa ênfase na dignidade do trabalho, seja ele o trabalho mais simples do mundo. Mais simples. É um trabalho digno, faça isso da melhor maneira possível, faça isso com gratidão e contentamento, e faça isso como para o Senhor, e não como para homens. A dignidade de todo o trabalho. Então, na escolha da sua profissão, não pense, não, eu vou escolher aquela profissão porque aquela profissão é mais digna, dá mais status, né? Não, na realidade, isso não deve ser considerado dessa maneira. Pode ser uma profissão bem mais simples, mas se você tiver habilidade, aptidão, gostar disso, e através desse exercício, dessa profissão, você pode servir melhor, então considere o exercício dessa profissão. Outra coisa que a Bíblia nos ensina sobre essa questão do trabalho é que o trabalhador crente deve ser, só para resumir, diligente, entusiasta, eficiente e grato a Deus pelo seu trabalho, pela sua vocação e pelo seu trabalho. Quando eu digo que deve ser entusiasta no seu trabalho, diligente, eu tenho em mente Efésios. De coração, temos que fazer de coração. Ou Eclesiastes, o que vier à tua mão, faz com o melhor das suas forças, melhor da tua capacidade, com diligência, com dedicação, com esmero, com gratidão. Lemos isso em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. Com eficiência, Romanos, remindo o tempo, aproveitando bem as oportunidades para você ser eficiente no seu trabalho. 8 horas, pode fazer muita coisa ou pode não se fazer quase nada, dependendo da nossa habilidade, capacidade e disposição para remir o tempo e aproveitar o tempo. Eu tenho aprendido que no âmbito da igreja, por exemplo, as pessoas mais disponíveis para o trabalho são aquelas que mais trabalham. Elas encontram uma maneira e tempo para estarem disponíveis. Aquelas que pouco trabalham ou que não trabalham, essas também a gente não pode contar com elas nas necessidades. A gente aprende a remir o tempo. E é impressionante o que se pode fazer. A gente pensa que não pode fazer isso. Mas remindo o tempo, aproveitando as oportunidades e usando cada instante bem utilizado, não jogando tempo fora, não desperdiçando, é possível trabalhar com eficiência como a Bíblia nos orienta, no sentido de remir o tempo, aproveitar o tempo e aproveitar bem todas as oportunidades. Eu não lembro se foi do Baxter, mas um escrito desse antigo, em que o autor estava ensinando, faz anos que eu li, sobre como aproveitar esses tempos imprensados, perdidos. Na época era no cavalo. Então, no cavalo você pode fazer isso, quando vai daqui para lá. Você pode orar, você pode remir esse tempo enquanto está no cavalo. Bom, nós não estamos no cavalo, mas no ônibus dá para ler um bocado de coisa. Dá para fazer um bocado de coisa enquanto remia esse tempo. Ora, outros não se preocupam, não estão remindo nem o grosso do tempo, quanto mais em pensar em aproveitar essas sobras de tempo e utilizá-las bem. Mas na Bíblia nós somos exortados assim. A Bíblia também tem ensinos, irmãos, acerca das nossas motivações no que diz respeito ao trabalho.
Basicamente, eu pude anotar 3 motivações mais imediatas, mais diretas. O sustento, o próprio sustento e o sustento da família, os irmãos podem conferir, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, para quem trabalhar com a irmã, para ter com que sustentar. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, aqueles que não cuidam dos seus familiares, são admoestados, eles são exortados. Que pode não cuidar dos seus. Então, um dos propósitos pelos quais nós trabalhamos é alcançar, é ter o sustento, o nosso próprio sustento, até para não darmos mau testemunho. Essa é uma outra ideia também. A ideia sustento da sua família e também uma outra motivação é nos portarmos com dignidade para com os que são de fora. Lemos isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Nós precisamos fazer o possível que estiver ao nosso alcance trabalhando para nos portar com dignidade com as pessoas que estão lá de fora. E elas vejam que nós somos trabalhadores diligentes e que não estamos precisando dos outros, nem pedir para os outros, porque nós estamos diligentes. Se precisarmos pedir, ou de outra coisa, que seja por real necessidade, mas não como consequência da nossa própria falta de diligência e da nossa própria preguiça. Então, uma das motivações para o trabalho é não apenas ter com que nos sustentar e a nossa família, mas é até de respeito ao testemunho cristão, nos portarmos com dignidade. Os que estão lá de fora veem, puxa, mas crente é trabalhador, dá gosto contratar um crente para trabalhar, porque crente é trabalhador mesmo. Primeiro que ele não trabalha para homem, mas trabalha para Deus. Não interessa se está sendo supervisionado, vigiado ou não, ele vai trabalhar do mesmo jeito. E ele não é daqueles que ficam sem fazer nada, em casa, parado, virando de um lado para o outro na cama, que nem uma porta no caixilho. Não, que pessoa trabalhadora e diligente. Isso tem a ver com o nosso bom testemunho lá fora. Meio evangélico, nós somos muito de espiritualidade, uma espiritualidade que não se manifesta e não se reflete nesses termos concretos. Isso não pode, na realidade, acontecer. O crente, ele é motivado a trabalhar também com essa questão do testemunho dele para os outros. E mais ainda, o crente é motivado a trabalhar até para ter com que socorrer a outros em real necessidade. Eu li em Efésios, capítulo 4, verso 28, nesse sentido. O crente ele é motivado a ter com que ajudar a outro. O nosso trabalho tem a ver, e a nossa vocação profissional, não conosco. Na Bíblia tem mais a ver com os outros. Eu vou considerar mais essa questão logo a seguir. Mas novamente aqui, nós vemos a diferença da mentalidade secular para a mentalidade bíblica. A mentalidade secular, a profissão, ele quer saber com o que ele vai ganhar mais, o que ele vai tirar mais benefício. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia essa questão de dom, de trabalho, de motivação é servir a outros. Trabalhar para ter com que sustentar e ainda poder ajudar a outros. E mais ainda, no próprio exercício dos dons, como nós vimos lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vejam que a ênfase aqui está nos outros, em servir aos outros. Eu, no final, vou chegar a uma definição, a uma regra geral, para poder sugerir que os irmãos considerem essa regra geral, com base em tudo isso que estamos dizendo aqui, no que diz respeito à nossa vocação profissional. Então, dentro desses princípios bíblicos específicos, trabalho é uma ordenança divina, não é opcional. Todo trabalho lícito é digno. O trabalhador crente deve ser diligente, entusiasmado com seu trabalho, grato e eficiente. Terceiro, as suas motivações devem ser o seu sustento e da sua família, portar-se com dignidade com os que são de fora.
e ter a maior oportunidade possível de fazer bem aos outros. E quinto, a Bíblia nos lembra que os dons e as habilidades, as capacidades humanas, elas são variadas. Deus nos deu essas capacidades variadas, tanto na criação como na redenção, tanto no que diz respeito aos dons naturais, como no que diz respeito aos dons espirituais. Eles são variados, eles são diversos, para suprir as necessidades todas, tanto na igreja como sociais, como no mundo, como na sociedade. E passagens bíblicas como Romanos 12, que eu já li com os irmãos, a partir do versículo 3, deixam bem claro essa variedade de habilidade, de aptidões, de capacidades, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Essa questão da variedade, da diversidade de habilidades, de capacidades, de dons, ela é bíblica e é evidente, ela é óbvia. Isso é importante, porque a pessoa, se não atentar para isso, não considera as suas habilidades, as suas capacidades, e vai tentar um exercício de uma profissão para o qual não tem habilidade, não tem capacidade. Outro tem capacidade e habilidade para o exercício daquela função, mas não tem para outra. Então, essas questões precisam ser levadas em consideração. Isso acerca de alguns princípios bíblicos específicos acerca da vocação profissional. Agora, além desses princípios bíblicos, como eu estive considerando aqui durante os estudos, há lugar para o aconselhamento e para o exercício da razão informada pela palavra de Deus. E no que diz respeito a isso também. E quanto a essas duas coisas, juntando aconselhamento e razão, porque elas não há necessidade de tratar separado, porque elas abordam basicamente as mesmas questões, eu teria algumas considerações a fazer. Se os irmãos fossem seguir aquele esquema que nós estivemos apresentando aqui, quando chegasse nessa questão de aconselhamento, eu teria aqui duas perguntas. Uma, com quem se aconselhar, e dois, sobre o que se aconselhar quanto a isso. Com quem aconselhar, eu gostaria de sugerir, à luz daqueles estudos que nós fizemos sobre isso. Com os pais lhe conhecem bem, querem o seu bem. Com pastores, quando eu digo pastores, presbíteros, que querem o seu bem também, conhecem as suas habilidades espirituais e capacidades espirituais também, poderão lhe ajudar. Supostamente devem ter sabedoria de Deus para lhe orientar nessa questão e suprir essa área. E também considerem as informações dos seus professores, porque eles conhecem você academicamente falando, mais as suas habilidades, as suas capacidades e as suas faltas de habilidade e faltas de capacidade também. E eles podem ajudar nesse aconselhamento. Então, esses três tipos de classes de pessoas, elas são especialmente úteis nessa questão do aconselhamento. Os pais, os pastores e os seus professores. São pessoas que conhecem você, conhecem suas habilidades numa área ou noutra, as suas virtudes e defeitos de caráter que vão contribuir ou prejudicar para o exercício de uma determinada profissão, e, portanto, eles devem ser procurados. Sobre o que se aconselhar com eles? Primeiro, acerca das suas aptidões e habilidades pessoais. Às vezes nós não vemos bem as nossas próprias habilidades e capacidades, ou falta de habilidades ou capacidades. E os pais, pastores e professores podem ver melhor. E é preciso que você leve em consideração isso. Às vezes você pode se achar habilitado numa determinada área, mas os professores sabem que não são tão habilitados assim. Ou pode julgar o contrário, que não tem muita habilidade, e os seus professores que comparam você com vários outros alunos,
eles sabem dizer, não, você tem uma habilidade nessa área acima da média, ou até bem acima da média. Então, eles poderão lhe ajudar no que diz respeito a essas habilidades e capacidades pessoais. Se aconselhe também acerca das oportunidades e necessidades. Já disse, o trabalho, nós não somos o fim do nosso próprio trabalho. A meta do nosso trabalho não é simplesmente nós. Nosso trabalho não tem uma natureza, o caráter bumerangue, que ele vai para nós, volta para nós, né? Mas ele se volta para os outros. Então, o que nós devemos levar em consideração é a questão das oportunidades, que devemos considerar e nos aconselhar nesse sentido, com outras pessoas que sabem melhor, e também as necessidades. Nós vamos trabalhar numa área que seja realmente necessária, na qual nós vamos poder servir. Eu confesso que eu aprendi isso com dificuldade, irmãos. Eu, quando fiz seminário, me interessava muito por um assunto específico. E me preparei, estudei, e eu estava pronto, se eu fosse fazer um mestrado, para trabalhar naquela área que eu gostava. Como se eu gostar, embora seja relevante, fosse o fator mais determinante do mundo, mas não é. E dizia a respeito à questão de manuscritologia, o estudo de manuscritos do Novo Testamento. Me interessava muito, tinha muito material sobre o assunto, gostava, estudava, tinha um projeto pronto para realizar. E Deus me deu, de fato, a oportunidade de fazer o mestrado exterior. E quando cheguei lá, eu fui para fazer isso. Se eu fosse fazer isso, eu podia fazer um bom trabalho. E, no entanto, tive um orientador que um dia conversou comigo sobre isso, um homem crente, já idoso, sério, e ele me fez uma pergunta que me derrubou. Ele me perguntou, Reverendo Anglada, pastor Anglada, o senhor acha que essa é a área que o senhor vai poder servir melhor no seu contexto lá no Brasil? Uma área específica, técnica? Ou seria melhor, porque ele estava sugerindo a área da exegese geral, do Novo Testamento, que me possibilitaria melhor a interpretação bíblica para pregação e tal. E aí eu voltei para casa arrasado. Porque eu queria fazer aquilo, estava preparado para fazer aquilo, estava pronto para fazer aquilo. E no meu coração eu tive que chegar à conclusão que não, essa área não era a área que eu poderia servir melhor. E o que me importava no meu preparo não era tanto aquilo que eu gostava, ou aquilo que eu iria realizar, mas aquilo que eu poderia ser mais útil, que eu poderia servir melhor. Pela misericórdia e graça de Deus, Deus me convenceu a muito custo de que essa não era a melhor área. E eu fiz realmente como ele sugeriu e trabalhei meu mestrado numa área que foi muito mais útil para a minha própria vida, no ministerial, e certamente muito mais útil para a igreja do que se eu tivesse trabalhado naquela outra área. Então, eu aprendi a duras penas. E queria sugerir isso aos irmãos, reflitam sobre isso. Não equilibrem o gosto com a utilidade, a necessidade, a oportunidade, o serviço. Porque as nossas vocações não são para nós, são para os outros. E nesses aconselhamentos também, de maneira prática, mas necessária, também relacionado com a razão, reflita acerca e se aconselhe sobre informações a respeito dos cursos e das coisas que você pretende fazer na vida. Isso é uma questão já reconhecida. Quem trata sempre dessa questão de decisões na área profissional, na área de formação vocacional, sempre aconselha isso, e isso é muito importante mesmo. Você pensar, eu quero cursar biblioteconomia, mas você não tem ideia do que é biblioteconomia direito. Eu quero cursar medicina. Seria muito bom se alguém que quisesse cursar medicina passasse assim uma noite no pronto-socorro, acompanhando um estagiário naquele, atendendo lá, para ver se é isso que de fato ele quer fazer na vida, né? Que ele tem às vezes uma visão glamourosa da profissão, quando na realidade tem outras coisas relacionadas a isso. Então,
Alguns sonham, por exemplo, com o ministério e pensam que o exercício do ministério é só estar aqui na frente falando para os outros. E não tem ideia do que é o exercício do ministério. A ponto de, como vocês já sabem, Lutero ter dito, brincando, que o ministério da pregação e da palavra é tão difícil que Deus deveria ter confiado a demônios como castigo e não a crentes, e não a crente, dada a dificuldade, a luta que é o exercício do ministério. Então, se informe, se aconselhe no que diz respeito ao que é esse trabalho, essa atividade que você almeja, para ver se realmente é aquilo que você deseja fazer. Um cuidado de respeito à sua autoavaliação. Tenha cuidado com isso. Não pense de si mesmo além do que convém, como diz o apóstolo Paulo. Ou como diz o salmista, não ande à procura de coisas grandes demais para você. Faça calar e sossegar a sua alma. Relacionado a isso também estão aqueles 2 versículos no capítulo 12 do livro de Provérbios que eu li com os irmãos, o verso 9 e o verso 11 do capítulo 12. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. E o verso 11, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Esses versículos, essas passagens bíblicas estão relacionadas, todas elas. Salmo 131, Romanos capítulo 12, versículo, me fala a memória, 3, e aqui esses versículos do livro de Provérbios. As pessoas que se avaliam tão grande, tão alta conta, que eles andam em busca de coisa vã, coisa grande demais para eles. E, no entanto, tem falta de pão. São sonhadores com coisas muito grandes e planejam coisas grandes demais, querem ser isso, aquilo, e não fazem o beabá, a lição de casa, o dever de casa, as coisas necessárias para fazer. Tem pessoas que sonham com grandes coisas, mas não querem estudar nem trabalhar o suficiente para alcançar aquilo. E eles, na realidade, se avaliam acima da sua capacidade ou das suas habilidades reais, e por isso eles não constroem nada, eles não fazem nada. Porque eles estão sempre sonhando acima daquilo que eles deveriam estar realizando de acordo com a sua real habilidade ou capacidade. Então tenha cuidado no que diz respeito à sua autoavaliação. Não busque coisas grandes demais para você. Cada um pense de si mesmo com moderação. Não ande atrás de coisas vãs. Melhor o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás das coisas vãs é insensato, é falta de senso. E quero observar ainda, meus irmãos, relacionada à questão do aconselhamento, do uso da razão, da moderação nesse sentido, da reflexão, sempre fundamentada na Bíblia, que na escolha da profissão você deve levar em consideração algumas coisas. Assim como eu disse com relação ao casamento, eu ouso dizer aqui também. Quando eu mencionei a questão do casamento, eu mencionei uma compatibilidade. E aqui eu menciono também uma compatibilidade, num certo sentido, no que diz respeito à aptidão, que eu estava mencionando agora. Reflita se há uma compatibilidade, ou se há aptidão, se você tem habilidade, aptidão, gosto, isso é preciso levar em consideração. Não é o fator determinante, não. Mas, ora, Deus nos criou com determinadas habilidades, com determinados gostos. Então, será que isso não deve ser levado em consideração? É claro que deve ser levado em consideração. E considere a sua habilidade, essa compatibilidade no que diz respeito à aptidão, ao gosto, mas também no que diz respeito à capacidade, ou seja, a inteligência, a habilidade. Por exemplo,
Você pode encontrar um rapaz que diz, eu estou pensando em fazer mestrado ou doutorado. Aí você vai ver as notas dele na escola, a Andrea me dá o boletim dele, o dela, é 5, 6. Olha, não há compatibilidade entre as suas notas e a sua aspiração acadêmica, né? Quem aspira à academia, quem aspira a seguir um estudo, ele tem que gostar de estudar. Ele tem que ter essa habilidade, essa capacidade. E tem que ter até boas notas. Porque quando você vai, se você quiser fazer um mestrado, vão pegar seu currículo. Se tiver nota abaixo de 8, você não é aceito. Bom, pelo menos os que eu fiz era assim, não sei outros aí. Ver 8, uma nota abaixo de 8 não é aceito. E aí? Então, tem que ter compatibilidade com isso. Então, a pessoa quer ser um brilhante, mas ele tem uma inteligência limitada. Então, escolha outra profissão, mais compatível com a sua própria habilidade, capacidade, notas, inteligência. Porque senão você não vai estar de acordo. Também no que diz respeito tem que ter uma certa compatibilidade com o seu curso, a sua profissão, com a realidade financeira, a sua capacidade financeira. Por exemplo, fazer um curso como determinados cursos, medicina, por exemplo, eles requerem gastos e custos altos. E se a pessoa realmente não tem o mínimo, é melhor pensar em outro curso. Tem cursos que são caríssimos. Então, não dá para fazer outros cursos. Os meus filhos fazem vestibular para a UNAMA e para o CESUPA de brincadeira, não. Para ver se conseguem passar e ser bom para a escola. Né? E para testar, avaliar. Mas eles não vão poder fazer esses cursos, eles sabem que não vão fazer e não farão. Porque a nossa capacidade financeira não permite manter filhos em cursos dessa natureza. Eles vão fazer na Federal ou na UEPA, como a Cários, o Paulinho e a Lezinha estão fazendo vestibular também, voltado para lá. São realidades que a gente precisa haver, tem que ter uma compatibilidade entre essas coisas. As pessoas querem muito mais do que a sua própria capacidade financeira. Também veja a compatibilidade em termos das suas circunstâncias familiares, regionais. Como assim familiares? Por exemplo, o fulano ele é arrimo de família. Ele tem que trabalhar para sustentar a família. É muito difícil para ele pensar em trabalhar, sustentar a família, essas são as suas condições familiares, e ainda fazer um curso de medicina. É difícil. Ele precisa de alguma coisa que remunere de maneira mais imediata. A medicina, a pessoa sonha, pensa que é fácil, começa a ganhar dinheiro com 10 anos. Se ganha, vou perguntar para os médicos, eu não estou vendo o doutor Ricardo aqui, mas até começar a ter um retorno, se ele é arrimo de família, a família já morreu. Né? Porque já não dá para sustentar a família desse jeito. Estou tentando estabelecer uns pontos para que os irmãos reflitam. Mencionei circunstâncias regionais, sim. Você vive aqui, essa é a nossa realidade. Eu tenho a impressão que indústria, você fazer um curso de engenharia espacial, está um pouco distante da nossa realidade aqui. Tá bom, você pode ser um cientista da NASA um dia, mas cá para nós, se for alguma coisa mais relacionada à nossa própria realidade e necessidade, é mais razoável, não é? É mais provável. São coisas simples, irmão, são coisas simples, mas vivemos numa época de nuvens em que a mídia divulga, corre atrás do seu sonho, daquelas coisas, e leva as pessoas para uma vida irreal, de frustração, porque não leva em considerações essas coisas elementares na vida. O meu tempo já se esgotou, mas eu quero concluir com como eu prometi, com uma regra fundamental. Anote aí, pegue a caneta, anote essa regra, e leve em consideração essa regra para o exercício profissional. Eu não vou anotar, porque eu já estou com 51 anos, eu acho que eu racei o que é que Deus tem para mim, o que é que eu tenho que fazer. Mas aqueles que estão aí ainda nessas decisões de curso, de vestibular, de trabalho, talvez fosse interessante anotar essa regra geral que eu quero sugerir e que condensa e resume a ideia, o princípio
orientador para essa questão da vocação profissional como crentes em Cristo. Se faça a seguinte pergunta, anote aí. Qual vocação ou profissão, qual vocação oferece a maior oportunidade para obedecer a Deus e servir aos outros com os meus dons e habilidades? Faça essa pergunta. Reflita um pouco sobre isso e faça essa pergunta, e eu creio que lhe ajudará, à luz do que nós estivemos considerando aqui, a tomar decisões nessa área profissional. Eu repito, para quem não anotou. Qual vocação, ou profissão, ou curso, oferece a maior oportunidade ou potencialidade, essa é a ideia, para obedecer a Deus, e tudo que está incluso aí em obedecer a Deus, né? E servir aos outros com os dons e habilidades ou capacidades que Deus me deu. Os meus dons, habilidades e capacidades. Você tem dons e habilidades, capacidades. E se pergunte, com esses dons, habilidades e capacidades, qual a profissão ou o trabalho que me oferece uma maior oportunidade para obedecer a Deus, ser um bom crente e servir melhor à sociedade ou aos outros? Se os irmãos refletirem um pouco, verão que essa pergunta nessa pergunta estão embutidas quase todas as considerações que eu estive fazendo aqui durante essa manhã com os irmãos.